o assunto é educação pública no estado de São Paulo, é preciso estar vigilante o tempo todo. Vigilante e mobilizado para enfrentar medidas que, impostas pelo governo sem diálogo, desvalorizam a carreira do magistério e alteram para pior a qualidade do ensino, com superlotação e menos qualidade. O governo do estado publicou logo no dia 9 de janeiro deste ano nova resolução, mantendo o elevado número de estudantes por sala. Se isso não bastasse, fez pior ainda. A resolução determina que, excepcionalmente, quando a demanda devidamente justificada assim o exigir, poderão ser acrescidos até 10% por classe. Com essa medida, o governo compromete ainda mais a qualidade do ensino da rede paulista, que já deixa muito a desejar, prejudicando estudantes, professores e pais. É o caso da chamada reorganização escolar. Anunciada em setembro, a proposta previa a separação em prédios diferentes dos estudantes dos 5 primeiros anos do ensino fundamental, dos 4 últimos do ensino fundamental 2 e do ensino médio. A chamada reorganização, se aprovada, iria provocar uma verdadeira bagunça na rede estadual de ensino, com fechamento de escolas e superlotação das salas de aula. A forte pressão de estudantes, pais, professores e várias entidades da sociedade civil e a repercussão na sociedade como um todo fez com que o governo suspendesse a reorganização em dezembro. Além disso, decisão judicial obrigou o governo do estado a promover um amplo debate sobre o assunto com a comunidade escolar, antes de qualquer mudança. A reorganização tem que se dar em cada escola, nos conselhos de escolas, que eles são espaços de representação de pais, professores, alunos e funcionários, né? E aí sim, se tiver o que mexer ou não mexer, é o conselho que tem que deliberar, e não da forma como foi, de cima para baixo, as diretorias apontando demandas, né? E até impondo para diretores, não foi o contrário. Não foi o diretor que levou, não, foram as diretorias que levaram para os diretores, né, a partir de um estudo a distância. No fim do ano passado, o governador afirmou que, com relação à reorganização escolar, gostaria que houvesse um amplo debate com a comunidade escolar. Como o senhor pretende fazer isso na prática? Eu vou fazer topicamente, Renata. Não há possibilidade de abrir uma audiência pública, né, com 4 milhões de estudantes e seus pais e os professores e mais 400 mil pessoas aqui da secretaria. Eu pretendo visitar escola por escola, né, e conversar com os estudantes, com os professores, com os pais, tentar fazer com que haja uma manifestação muito franca em relação à reorganização, mostrar a situação do Estado, mostrar também o que é que se poderia fazer se não fosse esse planejamento. A reorganização não partiu assim também de uma arbitrariedade, foi algo pensado e pensado por educadores. Mas não é o que está acontecendo. O governo está promovendo o que se pode chamar de reorganização silenciosa. Informações recebidas pela APUESP mostram que salas de aula estão sendo fechadas em todo o estado de São Paulo. Levantamento parcial, iniciado no final de janeiro deste ano, indica o crescimento constante de fechamentos, sendo que o último balanço revela 1.363 classes fechadas em 49 regiões do estado. O Conselho Estadual de Representantes aprovou em reunião no último dia 13 de fevereiro o eixo de lutas para 2016. A luta é contra a proposta de reajuste zero do governo, isso nem pensar. É também contra a reorganização silenciosa do governo do estado. Em defesa dos direitos dos professores e professoras doentes e do IANSP, pela garantia dos direitos dos professores categoria O, pela instalação imediata da CPI da merenda escolar e pela não redução dos professores coordenadores nas escolas. Preparar um novo boicote ao Saresp, debater a Base Nacional Comum Curricular e lutar contra a reforma da Previdência e a retirada de direitos dos trabalhadores, uma luta diária, em todas as instâncias, pela valorização da carreira do magistério e pela educação pública de qualidade, para que todos os filhos e filhas dos trabalhadores e
trabalhadoras têm direito. Essa é uma luta de todos. A APEUESP continua firme na luta pela instalação imediata de comissão parlamentar de inquérito para investigar a participação do governo do estado e de parlamentares em esquema de desvio de recursos da merenda escolar. Tirar a merenda das crianças é um crime que precisa ser profundamente investigado para que todos os culpados sejam localizados e punidos rigorosamente, inclusive com o confisco de seus bens. Porque não é pouca coisa, isso é tirar comida de criança, da boca da criança. E é lamentável porque é a classe, eu já disse, é o setor mais frágil, é aquela criança que vem para a escola às vezes para comer, né? E aí não tem comida. Então é lamentável e nós vamos fazer essa luta sim. Esse ato criminoso vem se somar aos ataques sucessivos à escola pública no estado de São Paulo, como a redução do orçamento estadual, o fechamento de milhares de classes apenas neste ano, corte de verbas e retirada de equipamentos das unidades escolares, suspensão na contratação de professores, falta de materiais e superlotação de classes, entre outros. É compromisso zero com a educação. E nós vamos fazer pressão exatamente por isso. Ou a educação é prioridade, ou pare de fazer demagogia. Diz, não é prioridade, não vamos investir nessa pasta, porque aí a gente, claro, nós vamos trazer os pais de novo para esse movimento, os alunos já estão, os pais já estão, para a gente dizer que nós não vamos aceitar esse descaso com a educação pública, tanto no que diz respeito a essa reorganização branca, porque a reorganização não parou, tá certo? E ao mesmo tempo no que diz respeito à CPI, né? E ao desvio das merendas aqui no estado de São Paulo. Outra luta da APEUESP é com relação ao IANSP. Alegando falta de recursos, o Instituto tem precarizado cada vez mais os seus serviços oferecidos aos servidores públicos estaduais, sem contar que professores temporários não têm direito a esses serviços. O governo do estado de São Paulo, ele precisa contribuir para o custeio da saúde do seu servidor na mesma proporção que nós contribuímos. Por isso que nós há muito tempo reivindicamos uma contrapartida do governador, que é o nosso patrão, que se recusa a investir dinheiro aqui nessa instituição. No entanto, ele quer administrar a nossa parte, a nossa contribuição. Na reunião que teve com o secretário da Educação no início de fevereiro, a APEUESP apresentou as diversas reivindicações da categoria, ressaltando que os professores não admitem mais um ano sem reajuste e sem uma política salarial como forma de valorização do magistério. O salário, para nós, é inadiável. A inflação do período tem que ser, sim, considerada e dar, porque nós não vamos conseguir nos segurar, né, com a perda do poder aquisitivo. O secretário da Educação comprometeu-se a discutir as demandas com os demais secretários envolvidos e agendar uma nova reunião que aconteceu no último dia 4. Sabe, eu acho que a gente vai ter uma luta aí contundente neste cenário que está colocado. Agora, é claro, a gente espera do secretário que ele apresente aí, né, para a gente uma resposta, né, para essa intermediação entre a perda que nós tivemos no último período e a política de valorização dos professores. O calendário de lutas dos professores paulistas para março e abril está definido. Até 14 de março, realização de conferências escolares nas escolas da rede pública estadual de ensino. De 15 a 17 de março, Conferência Popular de Educação na Praça da República. Ainda no dia 17, nova reunião do Conselho Estadual de Representantes. No dia 31 de março, em Brasília, manifestação contra a reforma da Previdência e a retirada de direitos dos trabalhadores. E no dia 8 de abril, a Assembleia dos Professores. Sua participação é fundamental nessa luta.